Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Umbercast. Aqui, transformamos histórias em conteúdos e conectamos esporte e empreendedorismo. Eu sou Letícia Medeiros, fundadora da Jung Brasil, e eu estou animada em compartilhar mais um episódio desse com vocês. Eu estou aqui hoje com a Carol, ela que é empresária, nutricionista e vende uma das melhores marmitas daqui de Cascavel. Muito bem-vinda! Que honra! Obrigada, Lê. Fico muito feliz de estar aqui e de poder trocar essa ideia com você. Ai, que bom. Ká, me conta um pouco de como que surgiu tua trajetória dentro da nutrição. Por que você quis se formar em nutrição? Por que quis iniciar esse mundo? Certo. Bom, eu sempre fui apaixonada pela nutrição. Só que, quando eu era mais novinha, eu não tinha essa noção que eu levaria a minha vida pra nutrição, sabe? Mas assim, sempre gostei de comer bem, de me alimentar bem, de fazer exercício. Tanto que, quando foi pra decidir assim, eu falei, eu vou fazer medicina. Porque todo mundo tava na moda da medicina, né? Só que eu já vinha assim eu já ia em várias nutricionistas, eu me alimentava bem, eu fazia exercício e era alguma coisa que eu gostava. E aí eu falei pro meu pai, eu vou fazer medicina. E ele falou assim pra mim, tá bom, filha, pode fazer o que você gostar mais. Eu falei, ok. Aí foi indo, eu fui vendo como que era a medicina, eu falei assim, não é pra mim isso. Eu vou na nutrição. Eu gosto de nutrição e eu lembro Decidida. Decididíssima, assim. Tanto que eu saí do colégio, né, já fui pra faculdade. E aí eu falei, não, é nutrição e eu gosto disso, eu quero trabalhar em consultório, alimentação saudável e vai ser isso. E o que te levou a empreender dentro desse segmento? Tá. Bom, surgiu assim de uma necessidade que eu sabia que eu ia atender em consultório, mas a gente acha que vai cair do céu, paciente, né? Então eu falei assim, eu quero e é o que eu gosto. E eu comecei a estudar, fui em busca de mentorias, né? Sempre melhorando ali para poder atender e trazer Porque qual que era a minha ideia? Quando eu ia em várias nutricionistas, eu via que eu tinha pouco contato com elas, sabe? E isso quando eu tava, por exemplo, em casa, eu falava assim, eu queria tirar uma dúvida, queria conversar. Não dá pra mandar um WhatsApp, né? Não dava pra conversar. E daí, às vezes, eu tinha que esperar lá, voltar pra conseguir falar. Daí eu falei assim, bom, eu quero trazer isso pro meu atendimento. Porque esse vai ser meu diferencial. Então, um atendimento personalizado para aquele paciente. E aí eu falei, é isso, sabe? Eu só dei o primeiro passo, comecei, só que o cliente não cai do céu. O paciente não cai do céu. Aí surgiu a necessidade das marmitas, né? Que foi um outro empreendedorismo ali que não teve muito, por exemplo, foi planejado. Não foi. E como que surgiu, assim? Porque eu sou fã número 1 da Carol de marmita, tá? Inclusive, ela salva a minha rotina com as marmitas dela. Então, Ká, como que foi, assim, a história das marmitas? Sei que foi dessa necessidade, que hoje em dia a gente tá num mundo que é mais humanizado mesmo. Nosso diferencial hoje é ser humanizado, Sim, né? Conquistar pacientes, clientes no geral. Então, como que surgiu tudo? Tá. As marmitas surgiram de uma necessidade minha, mas também das minhas pacientes. Então, eu sempre fazia as minhas comidinhas, as marmitinhas. E aí eu lembro, assim, muito nítido no dia que eu postei que eu ia começar a fazer as marmitinhas. Porque eu falei assim, bom, já que eu não tenho uma cartela de pacientes, eu preciso fazer alguma coisa. Ganhar dinheiro, né? Sim. Aí eu falei, eu vou começar a fazer marmita pra quem eu conheço, né? E aí começaram a me pedir, e foi crescendo, e eu não divulgava. Eu fazia no quietinho ali, sabe? Mas eu lembro. Então, eu fazia quietinho, não falava pra ninguém. Aí foi indo o meu cabeleireiro, uma pessoa que me ajudou muito, muito, muito. Ele falou assim, Carol, eu vou ser seu cliente. E ele começou a pedir, e foi indo. Então, assim, foi uma necessidade minha, porque eu já comia as marmitinhas, mas também das pacientes, porque eu vi que eu pude aliar uma coisa a outra. E isso foi muito bom, sabe? Porque começou a vir no consultório pacientes só porque eu fazia as marmitas. Então eu falei assim, gente... Eu lembro um dia que eu falei, Deus, se não for pra ser, você me dá um sinal. E aí ele começou. Manda a gente falando das marmitas, assim, por exemplo, sentando lá no meu consultório, falando que veio só porque eu fazia marmita.
Aí eu falava, é pra eu continuar com isso, não tem jeito. Não, eu lembro que quem me indicou foi uma amiga. E eu falei assim, meu Deus, será que a Cá faz pacote? Como que funciona? Cadê? Se eu tenho que montar. Porque a minha Nutri, ela passa uma dieta que eu tenho que fazer, que é o normal, né? Isso. Só que cadê o tempo de cozinhar? Exato. Não tinha. E eu tinha muita necessidade. E a Paulinha sempre falou, Lê, procura uma marmitaria. E aí a gente procurou, não me interessei por outras. E eu falei, tá, vou procurar alguém. Sim. E aí eu lembro que essa minha amiga já comprava com você e falou assim, a marmita dela é maravilhosa. Inclusive, a de carne de panela é uma do carro-chefe. Eu sou suspeita, porque É eu também carro-chefe? gosto. É carro-chefe. Eu acredito. É carro-chefe. E Cá, como que surgiu assim? Teve muitos desafios? Assim, você sofreu alguma dificuldade? Tem quantos anos que você tá com a marmitaria? Com a Pode falar marmitaria... marmitaria? Claro, pode. Com a marmitaria, já vai fazer uns 2 anos que eu estou fazendo ali as marmitas e movimentando, né? Que eu atendo também, vai fazer 2 anos, mas que eu me formei faz 3. Então, como que surgiu... Se você teve algum desafio, assim. Ah, do meu desafio. Certo. Sim, muito. Os meus maiores desafios foram encontrar fornecedores que fossem bons, de qualidade, porque daí eu fazia marmita pra mim. Eu ia no mercado, eu comprava as coisas, Sim. tudo certo. Mas fazer em grande escala ali, pra mais gente, eu precisava de um fornecedor bom. Então esse foi um desafio, assim, que é até hoje, que eu vejo que eu preciso manter bem ali o fornecedor certo. Não manter... ficar tendo rotatividade, né? Exatamente, pra comida não ter tanta diferença, sabe? E outro desafio, além desse, foi conciliar a minha rotina da nutrição ali de consultório com a marmitaria. Então, tá lá dentro da marmitaria, sabe? Eu tinha dias que eu falava que eu ia surtar, assim. Eu acredito. Eu acho que todo empreendedor passa por isso. Sim. Tipo, vou surtar com tantas coisas pra fazer. Normal. Porque no começo você é cozinheira, você é tudo. Você é quase um entregador. Exato. Eu às vezes até entregava. Juro. Teve dias que eu entreguei, eu fiz tudo. E eu lembro uma coisa, assim, muito nítida na minha cabeça. Que o meu pai sempre falava, pra você ser o dono da empresa, você precisa saber fazer todas as etapas. E aí eu pensava isso, eu falava assim, gente, eu preciso passar por todas as etapas pra eu saber. Porque eu vou precisar delegar. E aí eu vou pegar uma cozinheira, como que eu vou falar pra ela? Faz assim, se eu nunca fiz assim, né? Então não tinha como. Aí foi isso, Eu vejo que você toca muito no nome do teu pai, né? Em basicamente todo o empreendimento. Eu acho que a gente tem isso, né? A gente que tá empreendendo nova, se formou nova também. O que teu pai tem a ver com alimentação? Eu sei que ele já teve um restaurante, né? Sim. Bom, meu pai já teve um lanche, né? Era uma lanchonete ali, que servia hambúrgueres e lanches, porções. Ele... Assim, não teve muita relação com ele. Porque aí quando eu decidi fazer nutrição, meu pai tinha outro ramo de trabalho, até, sabe? Mas surgiu porque eu pude estar dentro de uma cozinha. Você já estava tendo a experiência. Isso. Então eu tava ali, porque eu trabalhava nessa lanchonete, né? Não trabalhava dentro da cozinha, mas eu era caixa, então eu fazia tudo, era caixa e garçonete. Então, ninguém sabe disso, né? Muito doida. Mas aí eu lembro que eu já tava dentro da cozinha. E eu lembro do dia que ele falou assim, filha, por que você não vai fazer suas marmitas lá? A cozinha tá lá, tem tudo que você precisa. E era uma cozinha industrial completa. Mais fácil, né? Com tudo. E eu sofrendo em casa, sabe? E daí foi isso. Eu peguei, fui pra lá e falei, verdade. Eu tenho tudo aqui, tá na minha mão, sabe? E foi só o queijo, a faca na mão e cortar. Exato. Cá, muitas pessoas dizem que não tem tempo pra comer bem. E você, como que você acha que tua empresa resolve esse problema? Sim. Bom, a falta de tempo é uma coisa que eu recebo, assim, no consultório. Sempre tem paciente falando. Meu problema é a falta de tempo, meu problema é a correria, a vida louca ali, sendo mãe, às vezes esposa, né, dona de casa. A minha empresa vai ajudar facilitando, porque eu entrego refeições prontas e nutritivas.
né? Aham. Então eu acho que nesse ponto, assim, é o maior fator, assim, pra poder ajudar na rotina corrida, sabe? E hoje você vê que, assim, você acredita que uma alimentação equilibrada, ela impacta diretamente na produtividade, no desempenho das pessoas no trabalho, no esporte, na vida? Sim, total. Eu vejo por mim. Eu, se não tô tendo um dia legal ali de alimentação, já impacta no meu trabalho, na minha academia, tudo. Eu falo, alimentação é tudo. E eu fico chateada que algumas pessoas demoram pra perceber isso, sabe? Sim, principalmente no dia da correria, assim, no dia a dia, né? Que a gente tá ali, vai fazer uma escolha mais fácil, às vezes mais cara, e não é saudável. Exato. Porque tem aquela... você gastar dinheiro com uma comida que não é boa, mas é cara, é o que dói o coração, né? E você ter a consciência pesada de que você não tá se alimentando bem, não tá mudando nada no teu corpo de bom, né? Sim. E assim, quais são os erros que você mais vê no começo que as pessoas tentam se alimentar de uma forma mais saudável? Bom, o erro mais comum que eu vejo ali no consultório é a mudança radical. Então, a pessoa não começar pelo básico, sabe? Que às vezes ela já tem isso que você falou da faca e do queijo na mão, mas É só ela não cortar. sabe. Uhum. Exato. E aí eu vejo que muitas erram nisso. Então, por exemplo, também por falta de tempo, aí ali acaba que não tem tempo, não consegue preparar, e daí fica naquele impasse de vou comer o que tem. Às vezes o que tem Não é saudável. não é saudável. Ou por ser mais fácil pedir comida no iFood ali, um lanche. Óbvio que é mais fácil pedir um lanche. Sim. Então eu vejo que é isso, sabe? E você percebe que vem crescendo essa busca por uma alimentação mais saudável. Hoje nos mercados tem salada pronta, é só lá e... Igual esses dias eu postei que eu troquei um poker e botei uma salada que era igual. Aham. E eu só fiz uma mistura, né, de uma proteína. Pra mim eu me senti aliviada. Paguei R$13 na salada, no poker eu ia gastar 60. Então também é uma economia. Como que você vê essa busca? Assim, tem aumentado? Como que as pessoas chegam relatando? Nossa, eu vejo muita procura, assim, e isso é muito positivo pra mim, né? Aham. Mas eu vejo porque as pessoas estão vindo mais preocupadas com a saúde, né? Então, por exemplo, as refeições, as minhas marmitas, as refeições prontas, né? Além de marmita, eu também tenho os lanchinhos. Sim. Que você conhece. Eu amo. A coxinha fit dela, gente. Inclusive, eu cheguei a perguntar pra Carol assim, qual é a massa que você usa? Porque eu vou até dar um relato pessoal. Eu não comia abóbora, Olha só. purê de abóbora, não comia. Pra mim era um terror, assim, nem coloca na minha frente. Aham. Purê de batata, doce. Não comia? Não comia nada. Porque eu achava assim, gente, isso é pra ser comido assim, não como Aham, purê. aham. E eu sou viciada em batata. Tipo, pode ser batata de qualquer jeito, eu amo. E eu comecei a comer com você. Olha só, Com as que marmitas. legal. E eu não sei se você lembra que bem no comecinho, eu só pedia marmita com arroz. Lembro. E eu falava assim, gente, tem que ter arroz. Eu lembro. Hoje, não. Hoje, se eu tiver com fome, eu coloco a marmita que tem purê de abóbora Aham. e a carne moída e me enche, assim, como se eu não precisasse do arroz. Que legal. E você começou a gostar da cabotiá ali, da abóbora cabotiá? Sim, não, eu amei. Tipo, Que se for pra eu legal. fazer, não sei se vai ficar tão bom, né? Claro. Mas, assim, mudou totalmente minha alimentação. Sim, que bom. Mudou muito, 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 muito. Que ótimo, nossa. E fico assim, muito como que é a tua rotina Ah. dentro da empresa? O que mudou desde que você virou nutri, virou empresária? Tá. Eu vejo que você sempre faz muitas mentorias e a gente como empresário tem que sempre fazer, até usando uma frase de uma amiga também empresária, e ela fala, quando a gente chega num patamar de sucesso assim dentro da própria empresa, a gente tem que ser como um drone. Então a gente tem que saber tudo, delegar função e saber como tá indo. Se der errado no primeiro, segundo, terceiro mês, você tem que deixar porque a pessoa vai aprender. Então como que mudou tua rotina, tua mentalidade nisso? Bom, a minha rotina ela é bem corrida,
Assim, eu tenho que me dividir bem, sabe? Antes, eu demorei, assim, pra conseguir fazer uma rotina que fosse prática pra mim. Eu não, acho que eu não posso dizer que tá 100% ainda, porque eu tô nessa lida, né, de conseguir conciliar as duas coisas. Mas como que eu fazia, né? Eu separava um dia da semana pra fazer as marmitas. Então, era certeiro, assim. Segunda ou terça eu tava fazendo as marmitas. Então, eu dividia e o resto eu tinha que dividir entre estudar e os meus atendimentos e o pós-consulta dos atendimentos. Só que eu não enxergava essa parte ali de gestão da Como marmitaria, empresária. entendeu? E isso é uma coisa que muitas empresárias, empreendedoras, às vezes não têm a noção, né? Sim. Então, por exemplo, precificar o meu produto também foi uma dificuldade. Eu não sabia fazer isso. E é uma coisa que muitas passam, né? Então, eu só precifiquei ali porque eu achava que estava certo, ou vendo os concorrentes ali, tudo. Então, hoje, a minha rotina é basicamente assim. A produção das marmitas acontece no início da semana, por enquanto, né? Mas com o aumento a gente quer produzir todos os dias. Então, segunda e terça eu reservo para poder fazer toda essa gestão. Eu não tô mais dentro da cozinha, mas vira e mexe tô lá, vendo receita, testando produtos e tudo mais. Mas eu fico assim, na gestão, nas vendas, na produção de conteúdo, né? Tem que ter. E quarta-feira é um dia, assim, mais tranquilo, porque eu não tô... Antes eu tava atendendo todos os dias. Quarta, quinta, sexta. Aí agora eu tô designando. Então, por exemplo, às vezes eu atendo quarta, quinta e sexta. Às vezes eu atendo quinta e sexta. Aí fecha a agenda toda. É, tudo. Naquele no dia dia só todo. atendimento. Porque antes eu deixava o paciente mandar na minha agenda. Entendeu? É um erro comum de todo empreendedor. Eu também já tive cliente, assim, que eu tinha que estar 24 horas ali. E hoje não. Hoje já é mais controlado também. Exato. Então, eu deixava mandar na minha agenda. Então, era assim. O paciente queria o horário na quarta-feira de manhã. Eu Você tava lá. tinha. Aí, eu comecei a perceber que não era um negócio muito viável. Porque, às vezes, eu ia lá pra atender uma paciente, né? Então, eu comecei a destinar os dias. Mas eu demorei pra aprender isso, sabe? Eu falava, não dá nada não. Vou deixar aqui todos os dias abertos. Se surgir, eu vou. Mas eu não conseguia. Porque daí eu tinha que me virar em 3 Carol, e eu sou só uma Carol, entende? Aí eu deixo quinta e sexta para os atendimentos. E aí, por exemplo, quarta-feira, eu organizo toda a minha produção de conteúdo ali, que não está muito, porque eu que faço tudo, mas vai ficar. Urgência, né? Eu tudo, eu presa, né? Mas vai ficar bom. E acho que é isso. Da minha rotina é uma loucura. Gente, eu acredito, tá? Mas você teve ajuda de alguém, assim? Tive. Que te inspirou a falar assim, vai? Porque, assim, eu acho que a gente que tá por trás dos bastidores da vida ali, do Instagram, né? Mas do caso, e da vida do profissional, a gente precisa muito ser impulsionado. Sim. O ambiente fala muito, né? Então, assim, teve muitas pessoas que te ajudaram. Quem me conta? Sim, teve. Bom, de início já, de cara, o meu pai, né? Com toda a estrutura ali, e eu cozinhava na cozinha dele, ele não me cobrava aluguel nenhum. Essa é a melhor parte, né? Então ele me ajudou nessa parte. Em segundo lugar ali, eu acho que o meu namorado, ele foi o meu principal incentivador. Ele é assim. empresário também? Sim. Ai, que bom. E ele falou assim pra mim, amor, você tem que começar. Aí eu falei, como eu vou começar? Como eu vou atender um paciente se eu não sei atender? Eu não tenho estrutura, não tenho nada, não Daí sou ele ninguém. falou, o que você precisa? Daí eu falei, preciso aprender e tal. Daí ele falou, então vai em busca de aprender e você vai atender. E daí eu sempre coloquei na minha cabeça, eu vou fazer. E daí foi indo e foi acontecendo. Então, em segundo lugar, o João Luiz, né? Que ele me incentiva muito, assim. Ele fala, não importa, tem uma dificuldade, senta aqui, vamos resolver. Vai você aprender. faz isso, isso e isso e você vai fazer, sabe? Ai, é muito bom ter parceiro assim, né? Então, eu fico bem feliz. E em terceiro lugar, ali a minha mãe, que ainda tá comigo na cozinha, né? Então, ela abriu mão de estar lá comigo na cozinha. Por exemplo, largou todos os outros afazeres dela e ela tá cuidando da minha produção. Então ela é a chefe. É, sim. Que legal. E eu fiquei bem feliz quando ela aceitou
estar dentro da cozinha, porque a minha mãe, ela cozinha muito bem. Então, é um dom, assim, dela, sabe? E eu fico feliz porque daí a nossa comida fica com cara de comida caseira e comida de mãe, sabe? E era isso que eu queria trazer pro meu negócio, né? Então, aliar ali a comida saudável, nutritiva, mas que fosse gostosa. Porque muitas pessoas ainda têm um preconceito com comida congelada. Não são todas que aceitam. Você recebe muito feedback de tipo, não como comida requentada. Eu recebo, assim, no consultório. Porque ali os clientes que me procuram já para pedir a marmita, eles já são um público que estão acostumados, sabe? Mas no consultório eu vejo mais essa versão. Então, nem todos querem ou nem todos gostam de comida requentada. Porque tem essa crença que comida requentada é ruim, sabe? E esse é o meu diferencial também. Eu falei, não, eu vou chegar pra mostrar que não é ruim. Gente, eu como isso todos os dias. Não pode ser ruim, sabe? Sim. Não, e eu vejo muito assim, hoje, antigamente, né? As pessoas associavam a dieta o quê? Arroz integral feio. Inclusive, eu nunca comi um arroz integral. Arroz integral feio, sem cor, sem tempero nenhum, só sal, eu acho que, né, devem colocar. Um frango ali, basiquinho, sem cor nenhuma, gente, sem cor. E tava uma delícia. E normalmente isso é pro pessoal da academia, né, que tá fazendo uma dieta muito rígida e tal. E daí usam esse tipo de dieta. Eu sou uma pessoa que eu sou muito contra a comidas requentadas. Não como quando é feito assim, vou ali, vou guardar comida, tô fazendo um monte de comida aqui em casa, vou botar na geladeira pra comer. Não faço isso. Quando eu conheci a Carol, eu falei isso pra ela. Eu falei, cara, mas eu tenho muito medo de ter comida requentada. Porque pra mim era um investimento pra minha saúde. Eu lembro disso. E aí eu comecei a pesquisar muito sobre marmita, sobre tudo, antes de te procurar. E eu percebi esse tipo de dieta. E eu não queria seguir esse tipo de dieta. Então eu me dobrava ali pra fazer minhas marmitas, mas não pra deixar no dia, mas do dia mesmo, a refeição. E eu percebo que, assim, tem uma qualidade absurda. As tuas marmitas, né? Uma qualidade absurda. Eu nunca imaginava, gente, um macarrão, tá? Ela tá indo porque ela sabe muito bem que eu já passei isso pra ela. Um macarrão vai dar o ponto no micro-ondas ou no banho-maria. Porque esses dias meu micro-ondas quebrou e eu tive que fazer no banho-maria, né? O horário muda, o tempo de cozimento ali muda. Então eu fiquei pensando, não vai ter a mesma qualidade, não. Eu acho que vai ficar borrachudo. Gente. E deu certo. Super certo. Olha só, você não tinha me contado isso. Não voltei. Acho que eu esqueci. Não, e deu tudo certo. Gente, uma delícia. A carne moída continua como se tivesse acabado de sair da panela. O macarrão também. Então, assim, como que você faz para manter essa qualidade? Como que você conseguiu atingir o ponto certo dos ingredientes ali, do arroz, do frango, da carne, do macarrão, que é o mais difícil, eu acho, né? Sim. Bom, primeira coisa é procurar fornecedores de qualidade, né? Que vão me fornecer um produto que eu tô procurando. Então, por exemplo, a carne da minha marmita, ela não pode ser uma carne qualquer ali, de segunda, de terceira, não dá. Tem que ser uma carne de primeira qualidade. Então, esse é o primeiro ponto. Acho que o segundo ponto é a experiência, sabe? De tanto fazer ali as marmitinhas, de tanto... Porque, por exemplo, já tive que fazer panela pequena, já tive que fazer panela grande, já tive que fazer vários testes. A gente padronizou essas receitas. Então, a gente falou assim... Acho que como todo restaurante, né? Assim, de sucesso, eles padronizam. Né? Que eu espero que a minha também alcance esse sucesso. Já é. E então, foi padronizar, buscar os fornecedores e padronizaram ali os processos. Isso é muito importante. Porque, por exemplo, o ponto do macarrão. Se deixar passar, se eu tô cozinhando ali, às vezes eu vou cozinhar e eu vou fazer pra, sei lá, 100 marmitas. Vai uns 5 pacotes de macarrão. Se passar, eu tenho que jogar fora. Eu perco. Porque eu sei que na marmita do meu cliente, quando ele for descongelar, não vai estar boa. Entendeu? Então, são essas coisinhas, assim, de... Acho que mais padronizar mesmo pra você ter um resultado que você espera e conseguir
escalar, né, vender mais sem perder a qualidade desse produto. Cá, você compartilhou esses dias nos teus stories uma experiência tua com a tua própria marmita, que foi, você descongelou ela, congelou de novo, e quando você foi fazer, ela ficou com água. Então, dá uma dica, porque já aconteceu comigo, sim, mas não perdeu o gosto. Mas eu fiquei, gente, será se foi uma experiência só minha? Por que isso acontece? Tá. A marmita ali, quando a gente faz ela fresquinha, a gente sempre espera ela dar uma geladinha pra congelar diretamente, sabe? Porque se a gente, dependendo ali do alimento, claro, né? Tudo também é modo de preparo. A gente demorou pra chegar num ponto que a abobrinha não criasse água, por exemplo. Que legal. Sabe? Então, por exemplo, no início lá, a gente fazia as marmitas, a cenoura, por exemplo, em imersão ali, cozinhava ela na água, né? Aí com o tempo a gente foi descobrindo que não podia ser assim, porque daí ia juntar mais água. Então a gente foi vendo. Quando acontece comigo, acontece às vezes comigo, mas eu já tento não que isso não aconteça. Porque se você tirar a marmita, ela vai descongelar. Aí vai criar uma água embaixo. Vai criar uma água embaixo, porque ela tava congelada. E, por exemplo, se você deixar ela descongelar totalmente ali na geladeira, é tranquilo. Se você deixar o dia todo ali fora, não vai ficar legal a marmita. Então, por isso que eu coloco lá bem certinho. Descongelar dentro da geladeira ou no micro-ondas, né? Então, se você descongelar ela, congelar de novo e descongelar, vai criar água. É fato, sabe? Mas eu não tenho problema com isso, eu tiro a água lá e até pronto. Só, às vezes, assim, eu sou do prato bonito, né? Eu como pelo prato bonito. Então, muitas vezes, na correria, eu pego um prato e eu divido... Eu também. A marmita, porque eu acho que fica mais bonito. Às vezes na correria não, como ali, mas não muda nada. Aproveitando isso que você falou, da qualidade, né, do ponto certo, eu tenho uma dúvida muito grande. Eu cheia das dúvidas, né? Mande. Como que você atingiu os 300 gramas? Fala pra mim, tipo assim... Porque eu acredito que a maioria das pessoas não sabem que o ideal é comer 300 gramas, né? Certo. Acho que a maioria... Gente, não sou nutri, tá? Tô falando só pelo que eu percebi na minha dieta, na dieta da minha mãe, que iniciou também. Que inclusive pega minhas marmitas quarta e sexta-feira. E ela fica na correria. Não, antes, de verdade. Eu escutava muito assim, nossa, que preguiça. Você vai pegar uma marmita, tipo, porque você não cozinha. Não da minha mãe, né? Minha mãe sempre apoiou. E eu ficava tipo assim, gente, vocês já experimentaram? Tipo, como facilita a vida? Muito! Inclusive, eu dei pra amigas e elas falaram assim, meu Deus, nunca comi. Tipo, uma comida tão boa, né? E aí, como que você atingiu esse ponto de 300 gramas? Que as pessoas normalmente não sabem. É um padrão que normalmente as pessoas têm que consumir na hora do almoço, na janta, talvez? Padrão não, né? Porque para cada pessoa vai ser uma quantidade ideal. Se a gente for colocar bem certinho ali, por exemplo, paciente do consultório. Para mim, pode ser que ideal seja 120 gramas. Para você, Letícia, pode ser que seja 150, né? Certo. Só que assim, a gente chegou num consenso ali na hora de montar as marmitas de fazer 150 de proteína e 150 de carboidrato e os legumes. Então, algumas marmitas vão ter um pouquinho mais. Por exemplo, 350. Ou a que vai arroz e feijão, acaba que passa um pouquinho. Mas foi mais da minha prática clínica ali, vendo que 150 é um valor ideal, sabe? Mas, por exemplo, Carol, 150 de carboidrato no meu almoço eu já acho muito. Eu também. Eu percebi isso. Mas, por exemplo, pra ficar legal pro meu público geral, porque a mulher, ela só não come. Tá tudo certo. Deixa ali, né? Na outro momento come. O homem não, ele ia sentir fome. Então, se eu fornecesse 100 gramas de arroz pra ele ia sentir fome, com certeza, sabe? Então, foi meio que para deixar viável pro meu público, tanto mulher quanto homem, poder consumir a marmitinha ali. Que legal. Não, e é algo que é totalmente voltado pra nutrição, né? Tipo, você usou esse conhecimento através da tua formação. Kai, como que funciona? A gente tá falando aqui da parte das marmitas do catálogo, né? Que hoje tem um catálogo muito bem estruturado.
Para quem faz uma dieta específica, que no caso ou você ou outra nutri manda o que tem que comer, como que funciona também? Bom, essa parte das marmitas personalizadas a gente faz também. Não é a nossa especialidade totalmente. Olha lá. Mas... Gente, essa coxinha é uma delícia, desculpa. É verdade, é muito boa. Mas a gente manda pra gente e pergunta assim, Carol, eu quero quantidade tal da Nutri ali. Você faz? Eu faço. Claro que como tudo que é personalizado é mais caro, fica um valorzinho diferente. Mas eu consigo sim fazer pra esse cliente, porque muitas vezes não come. Então tem cliente que fala assim, Carol, eu quero essas daqui do cardápio mesmo, não quero mudar nada, não precisa mudar nada, só põe menos carboidrato, por exemplo, sabe? Então, tipo, 100 gramas, 80 gramas, aí a gente faz, monta bem tranquilo, mas o personalizado, ele dá trabalho pra gente, mas vale a pena. E como que surgiu as ideias de fazer lanche? Coxinha, tem hambúrguer, tem suco, tem caldo. Eu nunca provei os caldos, mas o hambúrguer, os salgados eu já provei. Como que surgiu essa ideia? Porque você sentia a necessidade das pessoas falando assim, não tenho o que lanchar. Muito. Eu vi assim, lá no consultório, o meu paciente às vezes pega a marmita de almoço e janta, que é prático, então já tem as duas coisas. Mas e a refeição intermediária, que é o lanche da tarde? Que muitos passam batido, né? Eles me pediam. Aí eu falei, vamos criar alguma coisa, né? Aí surgiu também as coxinhas por conta do meu cabeleireiro, o Reinaldo, ele teve ali um pezinho, que ele falou, eu preciso de um lanchinho aqui pro meu salão. E um lanchinho que todo mundo ama. Tipo, se a gente for comprar numa lanchonete, a gente vai comprar coxinha. Aí eu falei assim, o que eu gosto e que eu posso transformar isso num alimento que seja gostoso, saudável, o que eu vou fazer? Daí eu falei, o que você acha de uma coxinha? Aí ele, não quero saber como você vai fazer, só faz. Daí eu falei, beleza. Aí foi passando por vários testes, sabe? Então, primeiro eu tentei fazer a massa, daí eu falei, não sei, porque a batata... Daí eu falei, vamos fazer outra coisa. Que é o mais comum das coxinhas fit, que é o que eu ia comentar e eu acho que eu me perdi. Na coxinha da Carol, não tem massa. Sim. E eu, quando experimentei, eu jurava que tinha. E eu falei, cara, mas quantas gramas tem isso aqui? Não tem, ela tem 150 de pura... proteína. Só o frango. Sim, então ficou uma coxinha bem low carb, né? Porque é frango, é proteína. E uma coisa que eu ia falar também, que eu esqueci, que você perguntou das quantidades ideais ali da marmita. Muita gente come menos proteína do que precisa. E aí isso afeta ali na massa muscular, na saciedade, tudo, né? Diretamente, assim, sabe? E é uma coisa que muitos não se atentam, sabe? Então eu falei, não, eu preciso colocar uma quantidade ideal de proteína aqui pra bater. E aí a coxinha também serviu como eu queria deixar uma coxinha proteica, sabe? Então, os lanchinhos, a gente fez coxinha, a gente fez um croquete, mas o croquete eu não gostei tanto, assim, então... Eu não provei ainda. Se eu não gosto tanto, eu falo, acho que não vale a pena, sabe? Então, a coxinha eu falei, não, perfeita, vai super vingar. Tá sendo qual o chefe de lanches? A coxinha. E os hambúrgueres ali, eu senti da necessidade, por exemplo, do meu paciente. Tudo, as minhas ideias vêm sempre dos meus pacientes. Porque eu vou vendo a necessidade deles, sabe? Até porque eles são teu público de compra, né? Sim, são. Então, assim, eu pensava, o que eu vou fazer pra essa pessoa que tá comendo a marmita todo dia, às vezes dá uma quebrada ali, não enjoar, né? Eu falei, hambúrguer, por que não? Bota num Rapidez, coloca no airfry. Pronto. O lanche da noite tá feito, é o que eu mais faço. Exatamente. Então eu falei assim, eu vou fazer hambúrguer. E também de uma necessidade minha, como as marmitas, sabe? Porque eu falei assim, eu amo hambúrguer. Se eu tenho pronto, eu amo jantar isso, por exemplo, sabe? Tanto que lá no meu Instagram, eu postei essa semana uma receitinha de um hambúrguer. E aí uma amiga minha falou assim, a gente foi no mercado juntas. Ela falou, Carol, quero fazer aquele teu hambúrguer. Como que você faz? Eu falei, faz assim, compra uma carne mais magra. Dela, só isso? Eu falei, só isso.
Dela, meu Deus, vou fazer. Aí fez e mandou uma foto e falou, ai, que delícia. Porque fica muito bom. Então, e uma forma de variar, porque assim, o hambúrguer traz aquela sensação pra gente De que a gente tá comendo besteira. Exato. Porque se a gente coloca, por exemplo, num Rapidez, que é como eu mais uso, né? Porque eu não sou tão fã de pão. Eu como pão de manhã e pra mim tá ótimo. Mas eu sentia muita falta de, tá, mas o que eu vou comer com a carne de hambúrguer? Você pode botar no arroz, aí, ó. Essa mesmo. Exatamente essa. E você já deixa temperado, né? Então, esse aqui eu fiz na hora ali pra guardar, porque eu não tinha ainda, acho que não existia ainda o hambúrguer na marmitaria, né? Mas eu faço moldo na hora ali, claro que o que a gente faz lá, a gente faz certinho a quantidade, molda bonitinho pra não ficar... É que você tá falando como se fosse uma pessoa que não conhece teus hambúrgueres. Isso. Então esse aí eu comprei a carne moída mesmo, moldei ali na mão rapidinho e fiz. Só que lá a gente faz bem certinho, né? Mas assim, gente, isso aqui, pra quem tá fazendo dieta... Esses dias eu recebi uma paciente que falou assim... Carol, eu não posso comer hambúrguer na dieta, né? Falei, como assim não pode? Claro que você pode. Você vai fazer assim, assim, assim dela. Meu Deus, amei, não sei o quê. Porque isso traz também a pessoa mais perto ali de conseguir seguir, sabe? Então, porque às vezes fica pensando, eu não vou fazer dieta porque é difícil, porque eu não posso comer as coisas que eu gosto. Não, você pode, a gente só tem que saber controlar. E adaptar, sabe? Então, tipo, até coloquei a maionese ali naquela receita, sabe? Mas porque eu sei que, por exemplo, uma pouca quantidade ali tá tudo certo, na minha dieta cabe. Então, é tudo questão de adaptar, sabe? Não tem essa de não pode. E falando em incluir os lanchinhos... Quando que vai lançar doce? Fala pra mim. Ai, meu Deus. Porque eu tô num desafio com mais de 100 meninas... 0 açúcar, 21 dias e 4 semanas de exercício. Que dia que já tá? A gente chegou no 10 hoje. Oh, meu Deus. E eu vi muita diferença, cara. Assim, eu sou uma pessoa... Eu vou dizer que eu sou, porque eu ainda não... Porque minha cabeça ainda está desejando isso. Coca Zero. Inclusive, antes do desafio, comprei 2 fardos de Coca Zero. Deixei socado na geladeira. E eu lembrei do desafio no outro dia. Eu falei, gente... Eu dei todas pro meu irmão, falei, não quero. Não vou cair na tentação. Mas assim, o doce não me faz tanta falta. Mas tem muitas comidas salgadas que compõem e tem doce, né? Tipo, um temaki. Se eu botar um cream cheese, tem doce, né? Então assim, não dá pra comer. Fora que é gorduroso, tudo e tal. Sim. Eu vejo muita necessidade de uma... Você que eu compro, sou tua cliente... Doce. Um docinho depois, assim, de comer. Tem ideia, se você pensa, tem planos. Sim, nós temos planos de colocar doces. Até lá na minha fachada da nossa cozinha, eu coloquei lá marmitas, salgados e doces. Porque a gente tem planos. Começamos a testar de algumas receitas de bolos, coisinhas assim. E eu quero muito colocar doce, porque eu vejo que é uma necessidade, todo mundo quer. Todo mundo gosta de um docinho depois do almoço, alguma coisinha ali. E o doce saudável, perfeito, né? Então, juntou saudável com doce, perfeito. Ainda não temos, assim, uma data, por exemplo, amanhã. Não, ainda não, porque tá tudo em fase de teste. Sim. Então, quando começar a vender, não tem como mudar. Então... Porque o pessoal vai prezar pelaquilo que eles comeram a primeira vez. Isso aí, sim. Antigamente, eu fazia bolinhos pra mandar pros meus clientes das marmitas. Porque quando eu fazia ali, lá no restaurante dos meus pais, a gente sempre fazia um bolinho, alguma coisinha, porque eu sempre tinha isso em casa. E eu falava pra minha mãe, vamos mandar um bolinho? Vamos mandar alguma coisinha? E daí a gente meio que criou um brownie, um bolinho de cacau ali que eu sempre mandava, sabe? E todo mundo me pedia, Carol, eu quero comprar esse brownie, eu quero... Não, calma, mas não. E eu acho que o brownie, até pegando um pouquinho desse gancho, meus pais fazem muitas receitas fit. Até esses dias meu pai fez um bolo de arroz, alguma coisa assim. Não, ficou bom. Ficou duro. Farinha de arroz, será? Alguma coisa assim. Mas era um bolo, né? Ou era pão, não lembro.
Não, ficou bom porque ficou duro. E aí eu fiquei pensando, mas onde que ele errou? Porque ele errou no ingrediente. E aí eu parando pra pensar, um brigadeiro quando a gente vai fazer, a gente não erra o ponto, é raro. Sim. Então assim, qual que é a diferença de eu fazer um brigadeiro de panela extremamente calórico pra eu fazer um doce ou um bolo, algo mais saudável? Claro que vocês estão em testes, né? Mas o que você vê na nutrição, na marmitaria, que vai fazer a diferença, você acha? Bom, o doce fit, ele é um pouquinho mais complicado de ser criado do que o convencional ali, tipo o brigadeiro, porque o doce fit a gente precisa ir adaptando, sabe? Então, por exemplo, se eu vou fazer um leite condensado ali, quero fazer uma ganache, né? Às vezes uso um chocolate, um negócio. Eu não posso só usar o chocolate. Tem que ser um chocolate específico, sem açúcar, sem lactose. Então, tem que ser. Porque quando eu penso em doce fit, eu já penso nessa ideia, né? Sim. Do sem lactose, sem açúcar e tudo mais. Então, a gente tem que chegar numa combinação de ingredientes ali. Porque, por exemplo, muitas vezes o brownie, no Instagram vai ter a receita lá que pode ser uma farinha de arroz. Mas a gente já sabe que a gente tem que usar um mix de farinhas ali sem glúten, sabe? Porque daí ele vai ficar melhor. Isso mais pro bolo. O brownie, não tanto, porque o brownie não precisa crescer, né? Mas o bolo, sim. Eu já notei isso. Se a gente usa um mix de farinhas, o bolo cresce melhor, entende? Então, até a gente chegar numa receita perfeita, assim, é um negócio bem trabalhoso. E o investimento também é diferente, os valores mudam. Sim. Você tem que atingir talvez um outro público também, né? Ou ensinar o teu público a consumir esse tipo com o valor, porque se a gente que vai fazer a comida já gasta... Hoje, eu fazendo as minhas contas, eu não gasto tanto comprando marmita. Pra mim é um valor ok. Eu até esses dias compartilhei no meu Instagram, porque tem muitas pessoas que acham que as marmitas, elas são extremamente caras. E que ela vai ser um rim pra você comprar de um mês. E não é. Sim. É o valor de uma marmita que você vai na rua ou fazer um self-service. Vai dar 20, 30 e poucos reais. Sim. Por dia não vai sair barato. Porque você vai voltar pra casa. Você tá gastando gasolina pra ir lá comprar. Então, assim, tem uma série de fatores, né? E com certeza o doce também vai entrar nisso. Mas, sem dúvidas, eu tô ansiosa pra você lançar. Preciso eu de doce fit. Preciso muito. E o suco? A gente falou de tudo, mas e o suco? Qual os componentes dele? Tá. Nós temos 2 opções de sucos, que é o suco verde, que também surgiu lá da minha rotina, porque eu sempre tomava suco verde, amava, fazia todos os dias. Falei, mãe, a gente tem que pôr um suco verde. Então surgiu de lá, e aí a gente começou a fazer a receitinha ali, padronizando, né? E a gente tem também o suco vermelho, que é como se fosse um detox, só que esse é mais voltado para retenção de líquido, porque ele tem hibisco na composição. Já o suco verde, ele vai ali couve, abacaxi. Que é o tradicional, né? Tradicional. E o suco vermelho, eu chamo de hibisco, né? Porque é mais fácil de associar. É mais voltado para essa parte, assim, de retenção. Amo, tomo todos os dias, quase. Maravilhoso. Tem que provar, né? Não, eu tenho que provar. Eu falo que vou pedir e esqueço, gente. Não. Eu fico tão focada na comida. E eu hoje ontem foi produção, né? Então, sobrou algumas coisas, né? Sobrou um suquinho lá, que às vezes a gente faz a mais. Daí lá em casa sempre tem, a gente toma. Sim. Aí, eu falei, eu vou levar pra ler. Mas eu tô te devendo esse suco. Aí esqueceu. Porque hoje cedo alguém tomou. Gente, ó, a Carol tá me devendo um suco. Não importa o sabor. Sim, Qualquer um serve. Porque eu sou Pode viciada. cobrar. Sou fã da Carol. Pode cobrar. Eu falei, eu vou levar pra ela. Quando eu fui pegar... Cadê o suco? Não tava lá. Ai, gente. Ai, meu Deus. Cá, e os caldos? Eu nunca provei. E eu não sou fã de sopa, acredita? Não tomo. Eu amo. Mas eu já tive amigas que provaram e amaram o teu caldo. Então, o caldo veio do frio. Porque, assim, quando é frio, né? E aqui em Cascavel... Muito frio. Fica muito frio. A gente quer comer alguma coisinha mais gostosinha ali, quentinha, aconchegante, né? E aí eu falei, vamos desenvolver um caldo.
né? Pra ter opção pro meu cliente que não quer comer só marmita. E aí, de cara, assim, a gente já testou 4 opções de caldos. E desde quando começou a testar, a gente nunca mudou essa receita. Então, foi sempre a mesma, sabe? Deu muito certo. Mas, assim, a gente tem o de cabotiá com frango, que pra mim é o meu preferido. Amo. Até quem não gosta de cabotiá gosta desse caldo. Eu não sei nem o que é. De verdade. Porque a abóbora cabotiá. Ah, sim! Que você não gosta. Sim. Porque a minha mãe não gostava de abóbora cabotiá e ela passou a gostar. Com caldo. Aham, sim. E também, uma coisa que eu percebi, assim, do meu cliente também, a necessidade. Então, por exemplo, às vezes ele falava assim, Carol, você podia fazer um caldo, que eu não quero comer marmita todos os dias. Eu falei, verdade, vou fazer caldo. Porque aqui, eu não sei você, mas um friozinho, você falou que não come. Então, eu gosto de coisas, por exemplo, pizza, não como. Até é um assunto nada a ver. Mas caldo pra mim é porque é muito quente. E daí eu não consigo, mas eu tô na vibe de experimentar tudo, sabe? Experimenta, você vai gostar. E aí o caldo, assim, por exemplo, hoje, essa semana, eu tô muito na vibe do caldo. E aí tem uma cliente minha que ela sempre pega caldo, assim, faça chuva, faça sol, ela come caldo. Aí um dia eu fiquei pensando, como é que ela faz, será, pra comer esse caldo nesse dia que tá 40 graus? Aí eu falei, pois vou testar. E, né, vou comer um caldinho. Aí o que eu fiz? Só não esquentei pelando. É uma boa opção. Daí a minha amiga até falou, nossa, mas vai almoçar caldo? Eu falei, sim. Aí eu deixei ele não ficar tão quente, sabe? Pelando, assim. Deixei ele ficar morninho ali. Pensando aqui... E vai embora. Por que eu não gosto tanto de caldo? Porque parece que a gente come e não satisfaz. Então, como que você também tem um peso ali ideal? Sim, certeza. Bom, o caldo não... Se eu for colocar ali... mais ou menos 300 gramas fica pouco. A gente chegou na conclusão, testando, vendo feedback de cliente e tudo, que 400 ml seria uma quantidade ideal, sabe? Não é assim, não falta e também não sobre, sabe? Então, a gente fica ali em torno de 400 ml pro caldo, sabe? E daí, claro, já englobando ali uma quantidade legal de proteína, porque daí a gente coloca carninha em todos os nossos caldos. Menos no caldo verde. Que o caldo verde é mais uma pegada pra quem não gosta do negócio tão fit, sabe? Que vai daí bacon e couve. Mas é pouquinho, bem pouquinho, só pra dar um gostinho, sabe? Cara, me tirou uma dúvida. Você vende muito. Hoje você com certeza deve ter uma carteira de clientes que já pedem toda semana ou todo mês. Qual que é o teu meio, assim, de mais vendas? Tipo, aqui mais vende? É o Instagram, é o consultório? Olha, muito, muito do Instagram. Assim, eu posso dizer que 70%. Você tem embaixadoras? Eu vi que você começou a mandar marmita para algumas pessoas. Que, inclusive, sonho de corpo, sonho de lifestyle, né? Assim, de alimentação. Sim, então, eu tenho algumas ali. Mas também não foi nada forçado. Foi alguma coisa natural, sabe? Porque eu vi que elas pegaram de conhecidas pra comer. Tipo, pegou de uma amiga... Gostou, eu falei, oi, essa marmita é minha, posso te mandar outras? Pode, super pode e tal. E aí, assim, claro, né, a parceria tem que ser benéfica para as duas partes, né? Então, eu mando para quem... O que é um investimento? Sim, eu consigo ali enviar as marmitas para as pessoas que eu vejo que vão gostar daquilo, que já faz parte da vida delas, sabe? Ela já tem uma história montada, uma narrativa, né, feita, e que vai ser fácil, não vai ser algo assim... forçado, vai ser algo orgânico, Isso mesmo, exatamente. Porque eu mandei assim mesmo pra... Não era, por exemplo, posta. Não. Eu falei, posso mandar pra você experimentar? Se você gostar, eu vou ficar super feliz. Pronto, né? E aí, elas fizeram o trabalho delas, claro. Mas é muito Instagram. Eu acredito. Eu acho que hoje o maior canal de vendas... Eu vejo assim, no meu...
eu sempre posto, não sou uma blogueira, né, assim, gente, estou no caminho. Mas, assim, toda vez que eu posto, teve muita gente que perguntou. Tipo, claro que às vezes um pergunta assim, realmente isso é muito bom mesmo? Eu falo, gente, eu pago. Tipo, eu pago. Se eu pago, que reclamo de várias coisas, assim, eu sou muito mão de vaca pra investir num negócio. Até às vezes a gente é muito mão de vaca pra investir num negócio nosso, né? Assim, na nossa saúde, numa academia, num personal. E eu ficava assim, gente, é muito bom. E aí eu já cheguei, até esses dias, uma funcionária de um cliente perguntou, Lê, eu te sigo, você sempre posta tuas marmitas, que marmita bonita. E falava assim, mas deve ser caríssima. Eu falei, gente, quanto que você gasta de supermercado por mês? Eu gasto 1.000. Eu falo, eu não gasto isso. Claro, eu não tenho filhos, não tenho marido, a alimentação é minha, mas assim, pra mim super em conta. Se até eu dividindo, que divido durante o mês, às vezes pro meu irmão, que passa lá em casa e busca minha marmita, tipo, quero comer uma coisa diferente, uma coisa rápida, pra mim não faz falta, e eu já tenho os dias certos, tipo, cronometrado de quando eu vou pedir, tudo, não me faz falta, e eu digo, pra mim foi um investimento muito bom. Sim. Então, eu falo assim, eu vejo no consultório que muitos pacientes, às vezes, pedem iFood todos os dias, sabe? E aí, um dia, eu falei assim para aquela paciente, quanto que você tá gastando hoje de iFood? Aí ela, nem me fale, fui pagar a fatura do cartão, quase caí pra trás, falou assim, absurdo. Aí eu peguei e mostrei no papel pra ela, se você pegar tantas marmitas, vai sair tanto pra você. Dela, o quê? E é tipo a metade do que a pessoa A gasta. metade, real oficial. Dela falou assim, o quê? Mentira. Falei, verdade. Almoço e janta. Dela, não acredito. Tipo, sabe? Porque é muita crença também. Claro que você fazer em casa é uma coisa. Só que aí a marmita entra pra facilitar o dia da pessoa que tem uma vida corrida. Sim. Né? Então, assim, o meu público já é quem tem a vida corrida. Mas eu super ensino. Por exemplo, chega lá no consultório e fala assim, Carol, quero fazer minha marmita. Eu falo, tá bom, pode fazer assim, 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 sabe? Então eu super ajudo, mas o meu público é muito de Instagram. Ai, que legal, Muito. né? E hoje só tenho que crescer. Cá, tô amando o nosso papo, amei que você veio participar, mas pra gente fechar, eu tenho 3 perguntas de bate-pronto. Certo. Falei, pensou, respondeu. Quais são as principais dicas que você dá para as pessoas que querem começar uma alimentação melhor? Tá. A minha principal dica é começar com pequenas mudanças. Que acho que assim consegue ir organizando ali a vida, sabe? Então, por exemplo, começa a colocar pequenas metas. Vai colocando uma meta de tomar mais água, depois comer mais proteína, aí quem sabe fazer as próprias refeições ou comprar as próprias refeições, sabe? Então, vai colocando algumas pequenas metas, porque se você começa radicalizando tudo, tirando tudo que você gosta, você não vai seguir essa dieta por muito tempo. Não vai. E eu falo assim, a dieta, ninguém vai fazer dieta pra sempre. Então, a gente tem que... Ela tem que se tornar... Eu até vi esses dias, tem que se tornar um estilo de vida, né? Isso mesmo. Que legal. Você tem planos? Eu sei que você abriu agora, né, o teu negócio presencial. Você tem planos de expandir o teu negócio e oferecer novos serviços além das marmitas? Tenho. Sim. Eu tô estudando, inclusive, uma maneira de conseguir integrar o meu atendimento ali nutricional junto com as minhas marmitas. Que legal. Sabe? Porque acho que faz a diferença, né? Principalmente pra pessoa que tem a vida corrida. Então, ela já quer aquilo e é certeza que ela quer aquilo, sabe? Então, esses são os meus planos pra agora, assim, sabe? Mas eu espero que cresça muito a marmitaria. Tanto que eu falo assim, a nossa produção, ela tem... Não sei como, mas ela vai acontecer todos os dias. Porque por enquanto não é, né? Porque tem que achar uma logística, tudo, né? Mas ela vai, eu tenho certeza, porque a gente vai vender muito. Eu acredito também. E pra quem sonha em empreender na área da nutrição, da marmitaria, qual conselho você daria? Bom,
Se eu pudesse dar só um conselho, não espere o momento perfeito para começar Perfeito. para começar, porque nunca vai ser. E você sempre vai ficar buscando alguma coisa. Ah, eu preciso ter, por exemplo, atendimento. Eu preciso ter a tal balança para começar a atender. Não, eu preciso ter a tal panela para fazer a marmita. Não. E normalmente, quem busca, com esse pensamento, eu também já tive, né, esse pensamento. A gente quer a coisa melhor, o mais caro, talvez. Pra gente, às vezes não é nem pra gente, é pra gente mostrar que a gente tá no mesmo nível, digamos assim, né? Pra gente conseguir aquela evolução. Mas você tem planos? Agora, a última pergunta. Já fiz as 3, mas vou incluir essa. Você tem planos de associar a tua marmitaria com outras nutris? Tenho, sim. Porque a minha Nutri, ela indica tuas marmitas para pacientes dela. Porque eu falei, eu como, consumo, e pra mim faz total diferença. Eu tenho planos e, inclusive, tenho amigas que são nutricionistas que super indicam a minha marmita, porque elas veem a necessidade do paciente ali que precisa... Ah, eu quero comprar marmita. Não tem, às vezes não tem um lugar pra indicar, sabe? Então, eu super penso em fazer parceria, sabe? Porque é muito importante, tanto pro profissional quanto pro paciente. Inclusive, eu falo, um dia, quando eu virar blogueira, eu quero meu cupom de desconto. Terá. Muito obrigada. Tô muito feliz que você topou participar. Você foi uma das pessoas que eu mais pensei em trazer aqui. Porque eu acredito muito e compro muito tua história. Compro muito o que você vende. Acho que mudou muito a minha vida e com toda certeza vai mudar a vida de muitas pessoas que vai conhecer o teu empreendimento. E eu fico muito feliz que você topou, que foi super tranquilo. Eu que agradeço. Fico muito feliz de estar aqui, de poder compartilhar um pouquinho da minha história e trocar esse papo, que eu gosto pouco de falar, né? De nutrição, alimentar. Uma coisa que eu amo. Depois que eu comecei a entrar pra esse mundo, gente, eu quero ver vídeo de receita, procurar nutris que falam sobre. É um caminho sem volta. E assim, a gente segue quem a gente gosta. E a gente compra também quem a gente gosta e quem se conecta. Com certeza. E eu tenho muita certeza de quem conhecer a Ká vai se apaixonar pelas marmitas dela, como eu me apaixonei. Então, muito obrigada novamente. Eu que agradeço. Fico muito feliz mesmo de poder fazer parte da sua rotina e que você gosta daquilo. Eu falo assim, se eu puder ajudar uma pessoa, eu já tô feliz, sabe? Então, eu fico muito, muito feliz. Porque é trabalhoso, exige um tempo, uma dedicação e muitas pessoas ali envolvidas para tudo sair certo, sabe? Então, eu fico bem feliz mesmo. Obrigada. Muito obrigada. Pessoal, finalizamos por aqui. Eu fico muito feliz com mais um episódio. Eu espero vocês no próximo, transformando histórias em conteúdos através de empreendedorismo, esporte e publicidade. Muito obrigada.